O IP público e o privado fazem parte de uma forma significativa nas nossas vidas. Como por exemplo, agora você está utilizando o IP público e um privado para assistir esse vídeo. Sabendo disso, é de suma importância que usuários e pessoas que trabalham com TI saibam a diferença entre esses dois. No vídeo de hoje eu vou explicar para você de uma forma simples e totalmente descomplicada as diferenças e a importância do IP público e do IP privado. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 10 anos de experiência na área de TI. E dando continuidade à nossa série de vídeos Descomplicando a Network, onde desvendamos o mundo das redes de uma forma simples e totalmente objetiva. No vídeo anterior, a gente falou sobre IP, máscara de subrede e gateway. Se você ainda não assistiu esse conteúdo, assista, pois ele é de suma importância para você poder entender esse vídeo aqui. Eu vou deixar ele aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Bom, primeiramente vamos entender o que é um IP público. O IP público nada mais é do que um endereço que está na rede. Ele é único e mais ninguém pode ter ele também. Ele é atribuído pelo seu provedor de internet, o ISP, que é o Internet Service Provider. É importante você conhecer essa sigla. E esse IP público está associado, por exemplo, no seu roteador, esse aí que você utiliza na sua casa. Pense no IP público como se fosse o endereço da sua casa. Ele é único e só existe o seu. Se alguém quiser encontrar você, vai ter que achar o seu endereço público. Tá bom, Gustavo, mas para que eu vou utilizar o IP público? Essa é uma ótima pergunta e eu vou te explicar. Os IP públicos são destinados para serviços que são a nível público. Sites, servidores e tudo que você precisa acessar de uma forma externa, que não está dentro da sua casa. Como por exemplo, o próprio site do YouTube tem um IP público. Na verdade, ele tem vários. Bom, então até aqui a gente já entendeu que IP público nada mais é um endereço único na internet que é atribuído a você. Agora vamos falar dos IPs privados. Eles são aqueles utilizados dentro da nossa casa, as LANs, Local Area Network. E normalmente esses IPs privados são distribuídos pelo seu roteador, pelo seu modem. Então, dentro do seu modem você tem um IP público atribuído a ele e também ele te dá IPs da sua rede local para você poder navegar. Por exemplo, seu computador, notebook, celular tem um IP. São dispositivos dentro da rede. Para ficar mais simples, pense no IP privado como se ele fosse o número de um apartamento. Você tem um endereço público, que é de cada local, mas o endereço do apartamento é único. Mas o mesmo número de endereço do apartamento pode ser utilizado em outros locais. Então IP público é meu endereço, as pessoas me encontram. Já o IP privado é uma coisa local, dentro, por exemplo, do local onde eu moro, no apartamento, entendeu? De uma forma muito mais simples. Alguns dos endereços de IP privados são 192.168, 172.10, que são classes de IPs. Mas calma que a gente vai chegar nesse assunto nos próximos vídeos, porque ele é um pouco complexo e é importante você entender. Então não precisa ficar preocupado agora. Bom, se você chegou até aqui, dá para ver que você está se interessando e você está gostando do conteúdo. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, porque além desse conteúdo tem muito mais coisa. Além disso, deixe o seu curtir e, é óbvio, ative o sininho para sempre quando sair novos conteúdos, você vai poder receber ele com mais velocidade. Bom, agora que você já entendeu a definição de um IP público e um IP privado, vamos lá para o computador, onde eu vou explicar isso para você de uma forma muito mais simples e prática. Então, sem mais delongas, bora para o PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, a primeira coisa que é importante você saber é sobre segurança. Quando você tem algum serviço ou servidor que está com IP público, você tem que atrelar muito mais segurança a ele, porque ele está no aberto, né? Assim dizendo, toda a internet pode chegar nele, então você tem que colocar várias camadas de segurança. Enquanto já o IP privado é uma coisa privada dentro da sua casa. Então, para alguém chegar dentro da sua rede local, vai precisar de um acesso externo. Como, por exemplo, algum servidor que você pode ter na sua casa, que acessa a sua rede, que ela compartilha, seja o serviço de internet, seja o serviço da sua rede local. Então, comparando assim a segurança, uma segurança de um IP privado é muito mais seguro do que um IP público. Mas, Gustavo, você me disse uma coisa. Por exemplo, Gustavo, para eu acessar a internet e o Google, eu preciso de um IP. Você me disse que esse IP ele é único na internet.
Então, como é que eu faço para ter vários dispositivos dentro da minha rede e eles acessarem a internet? Bom, aí que vem uma mágica que criaram, que é a NAT, que é a Network Address Translation. O que acontece? Lembra que eu falei para você que o IP público ele é único na internet? Então, basicamente, se a gente quisesse acessar outras coisas na rede, a gente teria que ter um IP público para cada dispositivo, como por exemplo, seu computador, seu celular, mas isso seria impossível, galera. Imagina ter todos os IPs, porque, por exemplo, na sua casa você utiliza o IP 192.168.0.10. Imagina você usar esse IP para acessar algum site ou alguma coisa e outra pessoa em outro local também utiliza essa classe IP, seria impossível. Então o que a NAT faz? É um serviço que está dentro do seu roteador. Ele pega o seu IP privado, por exemplo, 192.168.10.1 e ele traduz para um IP público que é o seu. E dessa forma, o seu IP privado consegue acessar a internet, usar o serviço utilizando o IP público, porque ele faz uma tradução. Dessa forma, todos os dispositivos dentro da sua rede podem acessar a internet através da NAT. Vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais simples. Quem assistiu a aula anterior, talvez vai ficar mais fácil para entender isso. Para a gente descobrir qual que é o nosso IP privado, é muito simples aqui no Windows. No Windows basta você escrever ipconfig aqui no CMD e ele vai falar para você qual que é o seu IP privado. Já no Linux e no Mac, é só você abrir o terminal e escrever ifconfig ou IP espaço A. Ele vai falar qual que é o seu IP privado. Mas Gustavo, como é que eu descubro o meu IP público? É simples também. Você vem aqui no Google e escreve meu IP, por exemplo. E ele vai te falar qual que é o seu IP público. Por exemplo, agora o meu IP público é esse daqui. Mas uma coisa interessante, esse IP público ele sempre vai mudando para você. Se você quiser um IP exclusivo, por exemplo, para ter algum serviço ou colocar algum servidor na internet, você vai ter que ligar para o seu provedor de internet e pedir um IP público, um IP fixo, porque esse IP que você está vendo aqui, em determinados momentos que o seu provedor configura, ele vai mudar, ele nunca vai ser o mesmo, porque você não comprou um IP fixo, ele tem um custo. Dependendo do seu tipo de provedor, eles não cobram, mas a maioria cobra para você ter. Eu vou te dar um exemplo muito legal. Se a gente vai aqui no odescomplicando.com, a gente acessa o site, mas esse site aqui, ele está atrelado a um IP público. Se a gente abre aqui o CMD e a gente escreve ipconfig e a gente escreve ping www.odescomplicando.com, você pode ver que ele te dá um IP público. Ah, Gustavo, é aqui que ele me dá o IP público? Sim, esse IP público atrelado ao meu serviço, que nesse caso é o meu site. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, a minha consultoria, mentoria que eu ofereço aqui no Descomplicando, acesse o nosso site aqui, dê uma olhada, entre em contato, que a minha equipe vai responder você para te ajudar, para você crescer, ou você quer mudar de profissão, né? Sair, vamos supor, você trabalha na finanças, quer vir do mundo da TI, eu posso ajudar você e também as pessoas que querem, por exemplo, trabalhar aqui na Itália, também ofereço esse serviço. E para finalizar, eu vou te dar uma informação bem legal. Mas Gustavo, como é que você configura um IP para o seu site? Isso é bem interessante, galera. Eu tenho um domínio que eu comprei, que é odescomplicando.com, e eu tenho que configurar na minha zona de DNS, eu tenho que atrelar esse IP a esse site. Então, por exemplo, se você escreve odescomplicando.com, você vai ser redirecionado para isso aqui. Isso quem faz é o DNS. Se você não manja muito de DNS, tem uns vídeos que eu fiz aqui explicando como o DNS funciona, DNS público, privado. É muito importante para você que quer aprender mais sobre o mundo da TI. Então eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo, que ele é muito importante. Então, por exemplo, se você escrever odescomplicando.com, você vai entrar no site. Ou você escrever descomplicando, www.odescomplicando, você também vai ser, porque eu fiz um registro aqui. Se a pessoa escreve odescomplicando ou www.descomplicando, vai ser sempre endereçado para o mesmo endereço IP. Isso foi só um gostinho e uma coisinha a mais que eu quis trazer para você de bônus, que você ficou até essa parte do vídeo. Para resumir, o IP público ele é utilizado para identificar a sua rede na internet. E ele é atribuído pelo ISP, que é o Internet Service Provider, que é o local onde você ligou e pediu a sua internet.
Já os IPs privados são utilizados localmente dentro da sua rede e normalmente ele é distribuído pelo seu roteador de casa. Pronto, agora você sabe as diferenças de IP público-privado e a sua importância. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Aproveite que você tem ainda e assiste os outros conteúdos, eu tenho certeza que você vai gostar deles e vão ser de suma importância para o seu conhecimento. A gente se vê no próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.